Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Livro com Letras, e hoje vamos aprender um tema muito especial que é as leis na Bíblia. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos como este, certo? Agora vamos para o tema. As leis na Bíblia. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos, e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e achar seu sentido. À nação israelitas foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo, e perderam seu valor nos dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadão da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Em Êxodo capítulos 21 e 22, encontramos as leis civis. Em Levíticos capítulos 1 a 4, encontramos as leis cerimoniais. Em Levíticos 11, encontramos as leis de saúde. E em Êxodo capítulo 20 versículos 3 a 17, encontramos a lei moral, escrito pelo próprio dedo de Deus, Êxodo 31, 18. Além dos 10 mandamentos, a lei moral, encontramos as leis civis, que regiam a nação de Israel. As leis cerimoniais, envolvendo o ritual do santuário. E as leis de saúde, para a felicidade e bem-estar humano. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. E como era o santuário? Em Hebreus 9 versículos 1 a 5 está escrito: a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira, ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada Lugar Santo. Depois, havia uma cortina, e atrás dela, a segunda parte, chamada Lugar Santíssimo. Nessa parte, ficava o altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca, havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca, ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora, não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. O santuário era um local importante para o povo israelita. Ele apontava para o plano da salvação, indicando o Messias vindouro e o ministério de Jesus no santuário celestial, Hebreus 8 versículos 1 e 2. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Em Daniel 9 versículo 27 está escrito: o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. As leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas de animais, apontavam para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, João 1 versículo 29, que viria ao mundo para dar sua vida em lugar da humanidade. Quando morreu na cruz, Cristo cumpriu o propósito de todo o sistema cerimonial judaico, realizando o sacrifício definitivo, Hebreus 9 versículo 12. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas, o que dizer da lei dos 10 mandamentos? Em Mateus 5 versículo 17 está escrito: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra, Êxodo 31 versículo 18. Essa lei representa o caráter divino, e nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22 versículos 36 a 40. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Em João 15 versículo 10 está escrito:
quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Jesus endossou os mandamentos morais dados ao antigo Israel, Mateus 5 versículos 17 a 19, e os magnificou, Isaías 42 versículo 21, demonstrando por preceito e exemplo, que a lei moral é sábia e justa. Obediência à palavra de Deus sempre promove justiça, alegria e paz entre os seres humanos. A lei define o que é pecado e serve de base para o juízo divino. Sem lei, não haveria pecado, nem a necessidade de um Salvador. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Em Romanos 3 versículo 31 está escrito: então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não! Na realidade, é só quando temos fé, é que cumprimos verdadeiramente a lei. A fé no sacrifício expiatório de Cristo nos liberta da condenação da lei e nos coloca sob a liberdade da graça de Cristo, Romanos 6 versículos 14 e 15. Libertos do pecado, somos capacitados por Deus a viver no Espírito, tendo a lei em nosso coração, Jeremias 31 versículo 33. Desse modo, a fé nos habilita a experimentar a alegria encontrada na lei da liberdade, Tiago 1 versículo 25. O que Jesus espera dos seus seguidores? Em 1 João 5 versículos 2 e 3 está escrito: sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. O supremo objetivo da vida é reconhecer a Deus como nosso Criador, Salvador e mantenedor, e obedecer às suas sábias orientações para encontrar a felicidade. Na prosperidade ou na adversidade, deve-se prestar obediência amorosa e contínua ao Criador. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Em Salmos 19 versículos 7 a 11 está escrito: a lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança, e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos, e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras, e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. A obediência à lei de Deus não é causa, mas é resultado da salvação. Não se observa a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. João 1 versículo 12, João 14 versículo 15, Romanos 3 versículo 31 e Gálatas 2 versículo 16. Chegou a hora de recapitularmos tudo o que aprendemos nesse tema. Primeiro, existem 4 tipos de leis na Bíblia. 1. Leis civis. 2. Leis cerimoniais. 3. Leis de saúde. Segundo, essas leis foram escritas por Moisés. Terceiro, o 4º tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedras. Quarto, a lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Quinto, Jesus seguia os 10 mandamentos. Sexto, a fé não anula a lei, antes, a confirma. E sétimo, a obediência é o resultado da salvação, e não a causa da salvação. Agora eu te faço 3 perguntas. Primeira, você aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Segunda, você crê que Jesus está te guiando para conhecer toda a verdade? E terceira, a partir de hoje, você quer seguir os mandamentos de Deus?
Que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo tema. Tchau!